Afinal, como que eu consigo identificar a peça no dia da prova? Olá pessoal, meu nome é Vitor Mata, sou professor em Direito do Trabalho aqui da Vermelhinha e especialista na segunda fase. Pessoal, essa dúvida é uma dúvida muito constante por parte dos alunos, que é como eu consigo identificar a peça prática profissional no dia da prova. O principal fato para você conseguir fazer uma identificação correta no dia da prova é você ter conhecimento sobre a linha do tempo processual, seja a linha do tempo processual da fase de conhecimento ou seja da linha processual da fase de execução. O estudo da linha do tempo é simples. Você identifica através de um mapa mental bem elaborado. Aqui na Vermelhinha nós temos esse mapa mental e você entende o começo do processo, o primeiro ato processual que dá origem na tramitação do processo do trabalho, que no nosso caso de dissídio individual é a reclamação trabalhista, até o trânsito em julgado na fase de conhecimento. Vamos conseguir aqui de maneira bem breve explicar um pouquinho sobre a linha do tempo processual. O primeiro ato processual de um dissídio individual é a reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista ela pode ser feita de maneira oral ou ela pode ser feita de maneira escrita. A de maneira oral é aquela que a gente já conhece, que é o juiz postulante. Agora, se ela for feita de maneira escrita, vai ser redigida por um advogado, elaborado no seu escritório após a reunião com o seu cliente e depois o ajuizamento desta ação. Após a reclamação trabalhista, a gente vai ter a contestação. E após a contestação, vamos ter a audiência. Diferentemente da área civil, a contestação na Justiça do Trabalho ela tem que ser protocolada antes da audiência. Então não tem um prazo processual igual na área civil. Após a audiência, a gente vai ter a sentença. Após essa sentença, a gente vai ter um recurso ordinário ou um embargo de declaração se a gente estiver diante aí de um erro processual. Então, esse recurso ordinário, ele vai se valer do artigo 895, inciso 1º, que são as sentenças terminativas ou definitivas proferidas na fase de conhecimento. Então, a gente vai ter um recurso ordinário. Após o recurso ordinário, vamos ter o recurso de revista e após o recurso de revista, a gente vai terminar o processo. Nada impede de ter peças como agravo de instrumento e agravo interno, que são durante essa linha do tempo processual. Na fase de execução, a gente começa com o trânsito em julgado e após esse trânsito em julgado, vai começar de fato a execução. Essa execução, ela pode começar através do juiz, se for juiz postulante, ou seja, se a parte estiver desacompanhada de um advogado. E se tiver acompanhado de um advogado, quem começa são as partes, não o juiz. Então, essa situação que o juiz começa com a execução é um evento atípico. Então, o comum, a regra, é começar através das partes. De maneira bem breve, após o começo da execução, a gente vai ter a fase de liquidação. Aquilo que era ilíquido vai se tornar líquido no momento da execução. Após a questão das manifestações previsto no artigo 879 da CLT, a gente vai ter a homologação dos cálculos feito pelo juiz. Após essa homologação, a gente não vai ter um recurso de maneira imediata, até porque é uma decisão interlocutória e a gente segue aquele princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho. E aí a gente vai ter um prazo de 48 horas para o pagamento ou a garantia. Paguei, não quero mais olhar na cara do reclamante, eu pago e saio do processo. Agora, se eu garanto, eu vou deixar aquele dinheiro guardado no Poder Judiciário para eu discutir aquele processo e após o fim do processo, se eu conseguir ganhar aquele processo, eu vou rever aquele dinheiro. Ou seja, se eu ganhar de maneira parcial, eu vou ver parcialmente aquele dinheiro. Após a garantia da execução, a gente vai entrar com o embargo da execução. O embargo da execução tem um requisito específico que é a garantia total do juízo. Ou seja, se o enunciado trouxer que você pagou apenas 90 mil e o valor da condenação que transitou em julgado é 100, a gente não vai poder utilizar do embargo da execução. Então fiquem atentos referente a isso. De igual modo, vai ter a parte, o prazo de impugnação à liquidação de sentença, que é a peça do exequente, enquanto que o embargo de execução é a peça do executado. Após o embargo de execução e a impugnação à liquidação de sentença, a gente vai ter a sentença em fase de execução. A sentença em fase de execução, ela é recorrível através do agravo de petição. Artigo 897, na sua linha A da CLT. Nada impede também da gente utilizar de um embargo de declaração se tiver alguma omissão, contradição, erro material ou obscuridade. A gente vai poder utilizar do embargo de declaração também nesse caso. E depois a gente vai poder utilizar da decisão do agravo de petição o recurso de revista, mas um pouco mais nichado.
a gente vai ter aí uma questão de execução fiscal, uma violação expressa à Constituição Federal, diferentemente daquele recurso de revista na fase de conhecimento. Mas em resumo, o que é que eu quero dizer para vocês acerca da linha do tempo processual? Você deve entender através de um mapa mental e neste mapa mental você perceber o começo da linha do tempo e o final da linha do tempo. Ela deve ser repetida reiteradamente no seu caderno, numa folha em branco, para você ter essa ciência da linha do tempo e chegar na prova com esse conhecimento. A leitura do enunciado tem que ser feita de maneira objetiva. A gente vai fazer a leitura do enunciado sempre circulando os andamentos processual. Se eu estou na segunda linha e eu vi que teve uma reclamação trabalhista, a gente sabe que a reclamação trabalhista é um ato processual. E após a reclamação trabalhista pode vir uma contestação, por exemplo. Então a gente vai circular os atos processuais para a leitura do enunciado ser objetiva. E quando a gente for ler pela segunda vez, já entender o que está circulado e até onde o andamento processual foi. Se o último ato processual é uma reclamação trabalhista, a gente pode utilizar de uma contestação, se a gente tiver pelo reclamado. Se o último ato processual for uma sentença e não tem erro material, a gente vai utilizar de um recurso ordinário. Então é sempre a gente analisar a linha do tempo processual. Esse foi o nosso vídeo de como identificar uma peça prática profissional e a utilização de uma linha do tempo. Eu fiz um resumo aqui bem leve acerca da linha do tempo processual, posso trazer em outros vídeos falando sobre a linha do tempo verdadeiramente, né, ilustrando para vocês. Mas aqui foi mais um bate-papo para a gente conversar sobre essa linha do tempo processual e sobre a forma de identificar. Se você está fazendo a segunda fase em direito do trabalho, direito constitucional, direito penal e direito administrativo, saiba que a nossa mentoria, a Vermelhinha, está disposta a seguir em frente nessa sua caminhada e participar verdadeiramente da sua história. Pode contar com a gente e bons estudos!